Eu gostaria de começar o vídeo enviando as minhas condolências e o meu pesar, porque hoje, de modo oficial, atingimos a marca de 400 mil mortos pela Covid-19 aqui no nosso país. Uma marca sinistra, uma marca terrível, e todas essas pessoas morreram por culpa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro agiu de modo deliberado para que o vírus se propagasse pelo nosso país, contaminasse e matasse as pessoas. E é exatamente isso que a CPI está avaliando, CPI que começou hoje. E começou de modo oficial, porque nós tivemos a primeira sessão, e começou como manda o script, manda o roteiro. Nada aconteceu conforme nós já não estávamos esperando. Grandes jogos de cena, grandes bate-bocas e principalmente demarcações de posição, que era isso que nós esperávamos em uma CPI tão importante como essa. E você tem sempre que ter em mente dois pontos essenciais dessa CPI. O primeiro ponto é que não é uma CPI comum. Essa CPI não está avaliando corrupção, desvio de dinheiro público, superfaturamento, caixa 2, lavagem de dinheiro, não. Essa é uma CPI que está avaliando conduta e comportamento. O que a CPI quer saber é se Bolsonaro agiu de modo deliberado e intencional para que o vírus contaminasse as pessoas e os brasileiros perdessem sua vida. Então o presidente da República, que tem que proteger o seu povo, trabalhou para que houvesse um extermínio, que foi o que aconteceu. Então esse é um ponto que precisa ser considerado. Apesar de Bolsonaro e os bolsonaristas quererem dizer que essa é uma CPI de corrupção, ela não é. E pelo fato dela ser uma CPI que está avaliando conduta durante uma pandemia, ela se torna a CPI mais importante da nossa história. E esse é o ponto 2. E por que ela é uma CPI muito importante? Porque muitas coisas vão se desdobrar a partir dos resultados dela. As eleições de 2022 passam pelo resultado dessa CPI. Inclusive, isso é de interesse tanto de Bolsonaro quanto da oposição, e também o impeachment de Bolsonaro passa pela CPI. O futuro da República, o futuro do governo Bolsonaro passa pela CPI. Por isso que ela é muito importante. E também não podemos esquecer que a própria liberdade de Bolsonaro passa pela CPI. O Parlamento Europeu já está dizendo que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade. Então, se Bolsonaro for condenado pela CPI, é mais uma prova para um julgamento em tribunal internacional. Então é muita coisa acontecendo. São muitos fatores que vão acabar sendo desovados pela CPI. Por isso que ela é muito importante. E hoje nós tivemos o início, a primeira sessão. E como eu falei, nada, absolutamente nada daquilo que nós já não estávamos esperando. Por quê? Essa é uma CPI hostil ao governo. 7 dos 11 integrantes ou são independentes ou são opositores. Então nós temos 7 figuras, ou seja, a maioria contra o governo, e apenas 4 governistas. E desses que estão contra Bolsonaro, nós temos Omar Aziz, que é do PSD, partido de Gilberto Kassab, alguém considerado independente, mas ele é senador do Amazonas. E nós sabemos que essa CPI foi solicitada pelo Randolph Rodrigues, principalmente pelo que aconteceu em Manaus, o caos em Manaus. Porém, o principal problema não está no Omar Aziz, mas sim no relator, que é Renan Calheiros. Renan Calheiros é um político astuto, é um político que sabe como mexer nos bastidores, e ele está numa posição de protagonismo nacional. Bolsonaro está nas mãos de Renan Calheiros e Renan já deu o tom, já deu a letra para Bolsonaro. No discurso de abertura da CPI que aconteceu na terça-feira, Renan Calheiros falou por 18 minutos. Mas logo no primeiro minuto ele já demonstrou com todo o seu cinismo, mas de modo muito ameaçador, que Bolsonaro está perdido. Tanto é que Renan, como eu falei para vocês, ele é astuto, ele sabe onde é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. E ontem Renan já solicitou que Carlos Bolsonaro, o Carlúcio, filho de Bolsonaro, prestasse depoimentos na CPI. E por quê? Porque o Carlúcio, segundo a CPMI das fake news, que vai abastecer a CPI da Covid, Carlúcio é o líder do gabinete do ódio. E mais do que isso foi uma clara provocação de Renan Calheiros ao presidente Bolsonaro. Porque se Bolsonaro acha que Renan tem telhado de vidro por conta do filho, Renan Filho, que é governador de Alagoas, Renan mostra que Bolsonaro também tem, e esse é Carlúcio. E mais ainda, Carlúcio é um ponto sensível para o presidente da República. Eles não possuem uma relação muito convencional. Há um desgaste na relação dos dois que já vem de histórico desde lá de trás, quando Bolsonaro fez com que Carlúcio disputasse a eleição contra a própria mãe. Carlúcio se sentiu usado
e ele sabe chantagear Bolsonaro. Então, se você quiser afetar Bolsonaro, tem que tocar em Carluccio. E o Bolsonaro, hoje pela manhã, já reagiu. Já solicitou que relatórios fossem feitos para avaliar como que o dinheiro repassado do governo federal para o estado de Alagoas foi utilizado. É claro que essa é uma represália, mas mesmo assim, Bolsonaro já tentou abrir um diálogo com Renan Calheiros, conversando com Renan Filho. Renan Filho estendeu o tapete vermelho, obviamente, para Bolsonaro, mas nós precisamos saber se Renan Filho vai puxar o tapete de Bolsonaro ou não. O que nós sabemos, eu já falei para vocês no meu vídeo de ontem, Bolsonaro não tem como vencer essa CPI. É impossível Bolsonaro sair vitorioso, porque ele tem Renan Calheiros, ele está nas mãos de Renan Calheiros. Renan Calheiros adora essa posição. Para que Bolsonaro possa sair vitorioso, ou pelo menos passar a imagem que ele é vitorioso, o custo vai ser muito alto. E nós temos que lembrar que no impeachment de Collor e no impeachment de Dilma, o MDB e o PSD, Partido de Kassab, agora no impeachment de Dilma, eles eram aliados do governo. Aliados. Só que chegou um determinado momento que não foi mais possível manter o apoio e eles puxaram o tapete. E o PSD, Partido de Kassab, é o partido de Omar Aziz, presidente da CPI, e o MDB é o partido de Renan Calheiros. Gilberto Kassab, semana passada, fez uma declaração muito pesada, a mais contundente dele desde o início do governo Bolsonaro, falando que Bolsonaro pode não chegar em 2022. Ou pode ficar fora do segundo turno, foi o que ele disse de 2022. Para dizer isso, Kassab, que nunca dá ponto sem nó, deve ter alguma informação. E o que aconteceu? Hoje houve muito bate-boca, como eu falei, numa demonstração de delimitação de espaços. Até onde Renan Calheiros está disposto a ir. Renan Calheiros também no seu discurso firme e duro quis mostrar para Bolsonaro que ele está no comando da CPI. Não é Omar Aziz, mas sim ele, Renan Calheiros. O que para Bolsonaro já sabia, mas Renan publicamente demonstrou isso. Faz parte do jogo de cena. Mas houve um bate-boca entre Renan Calheiros com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, do PP, é o principal aliado de Bolsonaro nessa CPI e ele é pré-candidato para disputar o governo do Piauí. Temos que lembrar isso. Ciro Nogueira também foi aquele que empregou Denise Rocha, o furacão da CPI, como sua assessora, que depois foi para a Fazenda e teve uma guerra de silicone, bateu silicone com André Surak. Eles bateram boca. E o que está acontecendo? Os governistas, eles querem solapar a CPI, colocando vários relatórios, solicitando que Renan Calheiros aprove muitos relatórios, muitos requerimentos, de uma vez, para sufocar a CPI. Renan Calheiros já mostrou que não vai fazer isso. Disse que não vai, teve bate-boca com Ciro Nogueira e aí a sessão ela foi encerrada. Porém, muitas pessoas estão dizendo não houve ainda plano de trabalho elaborado ou delimitado. Não importa, isso não é algo tão relevante assim. Então não acredite que a CPI ela está atrasada por isso. O governo quer atrasar a CPI o máximo que puder. E ele vai conseguir uma coisinha ou outra, é claro, é óbvio isso, mas não vai conseguir tudo o que quer. E nessa queda de braço, a vantagem é sempre de Renan Calheiros, porque ele possui a maioria. Só que, mesmo não tendo definido o plano de trabalho, nós já temos uma espécie de cronograma. E na próxima semana, inclusive, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga serão interrogados pela CPI. E nós vimos pelo livro do Mandetta, que eu trouxe aqui para o canal para vocês, que o Mandetta avisou o Bolsonaro incansáveis vezes. E esse livro já estava publicado antes mesmo da CPI vir à tona e antes mesmo de haver essa possibilidade de CPI. Então as provas estão no livro. Você não precisa ir muito e nem demorar muito, porque a leitura é uma leitura fácil do livro do Mandetta. É só pegar e confirmar. Mandetta, o que você disse na página tal é verdade? É. Porque ele mostra ali no livro dele, olha, eu mostrei para o presidente nunca me deu importância nesse assunto, então está tudo lá. Mandetta vai mostrar a omissão de Bolsonaro e o Nelson Teich também, de modo muito simples, vai poder confirmar que Bolsonaro quis promover o tratamento precoce, um tratamento sem eficácia contra a Covid, como uma política de governo. E ele, Teich, saiu justamente por conta disso, porque essa foi uma declaração dele. Eu não vou abrir mão dos meus princípios e dos meus valores como médico para receitar um remédio que não tem comprovação. E outro ponto que vai também ser preciso da CPI, Fábio Weingarten.
Fábio Weingarten jogou a culpa em Eduardo Pazuello na semana passada, falou que o Ministério da Saúde era incompetente, tentando livrar a cara de Bolsonaro. Mas ao jogar a culpa em Pazuello, ele revela que houve um problema aí. Então ele vai também ser chamado. O governo vai tentar proteger, vai tentar blindar, mas as provas elas caem a todo momento porque o próprio Bolsonaro as produziu. As provas estão na internet, as provas estão nas redes sociais, não tem como esconder, estão até batindo no meu lapela. Tudo está às claras. É um governo de fato muito transparente, inclusive nas suas omissões. A CPI começou um dia agitadíssimo, o xadrez começa a acontecer e nós vamos acompanhar tudo aqui no canal, então ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileoficial.